Amados, no censo demográfico promovido pelo IBGE em 2010, o censo revelou um fato sobre a religiosidade brasileira, que no mínimo é preocupante. A revista Isto É, em 19 de agosto de 2011, ela abordou esse fenômeno levantado pelo censo, e ela mesma denominou isso como secularização. E ela traz as seguintes palavras a respeito desse assunto. Eu vou abrir aspas aqui para ler uma parte deste artigo, que diz assim: acaba de nascer no país uma nova categoria religiosa, a dos evangélicos não praticantes. São os fiéis que creem, mas não pertencem a nenhuma denominação. O surgimento dela já era aguardado, uma vez que os católicos, ainda a maioria, perdem espaço a cada ano para o conglomerado formado por protestantes históricos, pentecostais e neopentecostais. Sendo assim, é cada vez maior o número de brasileiros que nascem em berço evangélico e, como muitos católicos, não praticam sua fé. Dados da pesquisa revelaram que evangélicos de origem que não mantêm vínculos com crenças saltaram em 6 anos dos insignificantes 0,7% para 2,9%. Em números absolutos, são 4 milhões de brasileiros nesta condição. Fecha aspas. Isso é o que a revista trouxe na época, e a época, em 2011, eram 4 milhões de brasileiros nessa condição. Mas, mais recentemente, num novo levantamento, já se constatou que esse número chega a 6 milhões de pessoas. Preocupante e triste ao mesmo tempo. Milhares de pessoas que se dizem temente a Deus, mas que não se importam com o conteúdo bíblico. Pessoas que dizem professar algum tipo de fé, mas não se importam com os ensinos da palavra de Deus. Essas pessoas, na verdade, segundo o levantamento, elas são guiadas muito mais pelas suas emoções e seus gostos pessoais do que propriamente pela palavra de Deus. As pessoas estabelecem a forma como vão viver a sua fé, à sua maneira. Eles não batalham mais pela fé, como diz Judas 3, que uma vez por todas foi confiada aos santos. São evangélicos não praticantes, ou já usei a expressão aqui, os desigrejados, Mas, quando a gente olha para o texto bíblico que nós lemos, no verso 9 mais apropriadamente, a gente vai ver que João deixa bem claro para nós que ele foi enviado à ilha de Pátimos. E ele não estava lá fazendo turismo, nem estava em busca de altas experiências espirituais. Não. O apóstolo Paulo estava ali na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em outras palavras, João era um homem de extrema convicção bíblica e que não guardava apenas para si as verdades das Sagradas Escrituras. Era o que nós podemos denominar hoje de evangélico praticante da palavra de Deus. Assim era João. Assim deve ser cada um de nós que cremos e professamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É interessante que, após introduzir a mensagem do Apocalipse, João ele não se preocupou em passar informações a respeito de si mesmo. Versos de 1 a 8 não há nenhuma informação, mas já a partir do verso 9 ele já fala de si mesmo.
Geralmente todos os autores do Novo Testamento, quando começa já no primeiro verso, já começa falando, fazendo a sua apresentação pessoal, quem está de fato escrevendo. Mas com João não foi assim. João é totalmente diferente. E eu quero destacar aqui um pouco a respeito disto, sobre a identidade que o cristão deve ter e também o que é a incumbência do cristão evangélico praticante da palavra de Deus. A identidade do cristão evangélico, quem é o cristão evangélico, como ele deve se portar em casa, na igreja e no mundo, como deve ser isto? Em apenas um verso, João revela aspectos extremamente profundos e indispensáveis, amados, para a identidade de qualquer crente em Jesus. Eu vou ler de novo, verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vou fazer 4 observações aqui a respeito de João, de sua identidade. Vejam como o texto é muito rico naquilo que João expressa. Primeiro, ele começa dizendo: eu, apóstolo, não. Eu, doutor João em teologia, não. Eu, João. Uma das primeiras coisas que eu vou destacar aqui é a simplicidade do homem de Deus. Ele simplesmente se apresenta como eu, João. E este não é outro senão o grande apóstolo do Senhor, João, que esteve presente com Jesus por diversas vezes, através dos ensinos do Senhor, esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, naquele momento extraordinário. Ele viu dezenas de milagres feitos pelo Senhor, se reclinou ao ombro do Senhor, à mesa, quando estava a ceia, celebrando a ceia, a última ceia que o Senhor celebrou. Foi reconhecido como o discípulo a quem Jesus amava e recebeu do próprio Jesus a responsabilidade de cuidar de Maria, a mãe do Senhor. Nós poderíamos falar muitas coisas a respeito deste João, deste homem que com sua simplicidade se apresenta às igrejas da Ásia e se apresenta a cada um de nós. Quando ele se apresenta aos leitores de Apocalipse, ele parece que está extasiado. A impressão que nos dá é que ele está extasiado com tudo aquilo que Deus estava revelando a ele, de tal maneira que ele se sentiu pequeno diante de toda aquela grandiosidade. Sim, João era um homem especial, mas muito simples, assim como deve ser um crente em Jesus. Deve ser simples no seu modo de viver, simples nos seus relacionamentos. As experiências que temos com o Senhor, o conhecimento que dele nós adquirimos, os privilégios que o Senhor nos concede, tudo isso, na verdade, deve nos tornar a cada dia pessoas mais simples e cheias de amor, pois é pura graça tudo aquilo que recebemos do Senhor, pura graça, somente graça. Não nos merecemos nada, o que temos é pela graça de Deus. E como o mundo precisa de homens e mulheres cheios de experiências com Deus, mas que sejam simples, gente com cara de gente, que dizem a si mesmos simplesmente: eu, João. Eu, João. Eu, Maria. Eu, Teresa. Eu, Márcio. Porque é assim, é essa simplicidade que o mundo precisa ver de fato nas nossas vidas, porque a graça de Deus é que nos reveste, na verdade, para que vivamos dessa maneira. Além da simplicidade, uma outra qualidade que nós vamos perceber também
na identidade de João é a sua simpatia. Aurélio diz que simpatia é a tendência ou inclinação que reúne duas ou mais pessoas, né? E é verdade, alguém antipático dificilmente vai conseguir reunir um grupo de pessoas à sua volta. A pessoa simpática, geralmente ela busca se unir a outros, trazer outros, ir aos outros, procurar estreitar os laços do convívio, compartilhar valores e repartir alegrias. João era assim, ele era simpático no seu modo de viver. Aliás, eu acho que eu já falei aqui para os irmãos, né, que você não tem culpa de ter nascido feio, mas tem de ser antipático. Poxa, é você quem escolhe o que vai fazer, ou você é simpático, ou você é antipático, e não cabe ao crente em Jesus ser antipático. Agora, feio não tem jeito, né? Você não escolheu, você não teve como escolher o jeito que você vai ser, você nasceu assim, mas deve ser simpático, amado, com todos, com as pessoas, com o convívio, com aqueles que estão à sua volta. Além de simples, o crente em Jesus precisa ser simpático com todos, próximo de todos, amigável, amável, alegre em todo o tempo. Agora, só consegue ser simples e simpático quem compreende o papel da graça de Deus na sua vida, porque sabe que não tem mérito algum de coisa alguma. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso para a gente com muita propriedade. Eu quero ler com os irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 9 e 10, é extraordinário como Paulo se coloca aqui nessa condição essa que deve ser a de cada um de nós. Olha bem o que ele diz, 1 Coríntios 15, 9 e 10, pois sou o menor dos apóstolos, nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Veja que o apóstolo Paulo mostra para a gente bem claro isso, né? O que seria de nós se não fosse a graça de Deus? O que seria de nós se nós não fôssemos alcançados pela misericórdia de Deus? E é incrível como alguns crentes são tão antipáticos. Muitos não entendem o que um dia eles foram, e que se não fosse pela graça de Deus, continuariam repulsivos aos olhos de Deus. Só a graça de Deus para transformar a gente, para transformar cada um de nós, para sermos o que somos hoje na presença do nosso Deus. Muitos não reconhecem que tudo que um dia fizeram e ainda farão é fruto da graça de Deus, mesmo que tenham trabalhado mais do que os outros. É o que o apóstolo Paulo mostra: trabalhei muito mais, mas é a graça de Deus que me permitiu tudo isto. É incrível como às vezes na igreja tem aqueles que trabalham um pouco mais do que os outros, né? Um pouquinho mais, mas lembre-se, isto é graça de Deus, só a graça de Deus permite isso. Então seja simples, seja simpático com todos, beba da graça de Deus dia a dia, e você vai ver que experiência gostosa é viver debaixo da graça. Mas João, ele não só é simples, simpático, como também nós vamos verificar o sofrimento por amor ao Evangelho. Ele começa, ou diz no texto bíblico, em Apocalipse 1:9, ele diz aí, João também se identifica como companheiro no sofrimento. Aqui é outro companheiro, viu, irmãos? Não é aquele não, porque aquele lá sofre por outras razões.
razões estranhas, mas esse aqui sofre por amor ao Evangelho. A Bíblia não ensina que devemos buscar o sofrimento, mas ela deixa claro que sempre que buscarmos viver piedosamente, nós sofreremos perseguições. Eu queria que fosse colocado aí um texto de 2 Timóteo 3,12, por favor, para a gente ler esse texto, porque deixa bem claro para nós que viver de forma piedosa traz grande sofrimento, sim, e às vezes há pessoas que não querem sofrer por amor ao Evangelho. Se você aceitou Jesus um dia, se você entregou a sua vida a Jesus um dia, tenha certeza de uma coisa: você sofrerá por amor ao Evangelho, se você estiver vivendo este Evangelho. Está lá bem claro, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E há também o tipo de sofrimento que é fruto dos nossos erros e desacertos, e por esse, sinceramente, devemos sofrer realmente, se nós erramos e pecamos, e Pedro fala sobre isso. Mas ouçam o que Jesus diz, e o que os apóstolos também falam. João 16:33, ele diz: eu lhe disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Em Atos 14:22, também lemos assim: Paulo e Barnabé fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, se você está sofrendo por alguma razão, está difícil viver a fé, está difícil até levantar da cama para vir na igreja, né? Mas regozije-se nisto, porque o sofrimento faz parte da vida de cada um de nós. Mesmo nós que cremos e confiamos no Senhor, ninguém está imune ao sofrimento. Então, contrário ao que alguns pregam ou buscam viver, a piedade é o passaporte para o sofrimento. Por quê? Porque o mundo não tolera a luz dos cristãos, dos crentes em Jesus. O mundo não tolera. Aqueles que vivem na luz, certamente terão dificuldades enormes para vivenciar e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, quando João usa a frase companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, ele está usando uma linguagem que o identifica como um daqueles que aguardam a segunda vinda do Senhor. Veja bem, reino, como está aí, descreve a nossa obra aqui na terra. Perseverança descreve o nosso estado de espírito quando servimos. E sofrimento descreve o preço que pagamos pelo serviço ao nosso Rei Jesus. Essa é a realidade. Ao servirmos, somos perseguidos e por causa disso sofremos. A tentação será sempre a de correr e desistir. Quando sofremos, o nosso desejo é logo de desistir. O nosso desejo é de fugir, porque, irmãos, é mais fácil desistir do que seguir em frente. É mais fácil desistir de continuar lutando por amor ao Evangelho. Por isso muitos abandonam a sua fé. Mas João, porém, ele nos ensina que devemos perseverar em meio ao sofrimento, enquanto servirmos no reino, aguardando o retorno do Rei Jesus. E ele faz essa observação à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse 2:10, ele diz assim: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias.
seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Irmãos, obviamente que essa aqui é uma alusão à igreja de Esmirna, sofrimento e perseguição durante 10 dias, né? Mas nós temos muitos hoje que sofrem ainda por perseguição, por causa do Evangelho. João está aqui nos revelando que o crente deve ser simples, simpático, servo, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo ao meio de sofrimento. Com simplicidade, simpatia, servindo sempre apesar das dores, venham elas de onde vier. E eu quero caminhar para o fim falando sobre a incumbência do cristão evangélico, do crente em Jesus. Apocalipse 1, 10, aí o verso 10, na sequência do verso 9, nós vamos ler assim: no dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Na hora que eu li esse texto, eu lembrei que o conjunto feminino estava atrás de mim, né? Então, quase, né? Ainda bem que eu sentei rápido e vocês cantaram depois. Mas, amados, tendo a gente aprendido aqui a respeito da identidade do cristão, a gente vai perceber agora que João nos ensina sobre a incumbência de um crente em Jesus. Aos 90 anos de idade, João estava na ilha de Pátimos, mas ele não estava no Pátimos Parque Hotel, não, viu, irmãos? Na verdade, ele estava numa caverna, estava exilado por causa da fé, forçado a trabalhar como escravo. Estava exilado por causa da fé, e note que mesmo nesta condição, João, em meio a todo aquele sofrimento, ele nos revela uma coisa extraordinária nesse texto. Olha bem, no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? É domingo, e é domingo mesmo. Quando a igreja do Senhor começou a sua obra na face da terra, a igreja passou a se reunir no primeiro dia da semana, e passou a ser o dia do Senhor. Não era mais o sábado, agora era a igreja debaixo da graça, e separou o domingo. Por que será, hein? Porque o Senhor ressuscitou nesse dia. Então, nesse dia, por causa da ressurreição do Senhor, o povo de Deus passou a se reunir no dia do Senhor. Nada, irmãos, fez com que João deixasse de ser o que todo crente em Jesus deve realmente ser. O quê? Um adorador. Um adorador. João adora com perseverança, mesmo em meio a todo o sofrimento. João adora com disciplina, sim, porque ele estava ali no dia do Senhor, adorando o seu Deus. João adora com paixão e conforme o ensino da palavra de Deus, porque ele estava no Espírito. E é incrível como a gente só vai encontrar essa expressão lá em João 4, versos 23 e 24, que diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então João, ele nos mostra de forma muito clara que ele está adorando ao Senhor Jesus no Espírito, exatamente como o Senhor ensina na sua palavra. Se João não pode ir à igreja, ele se torna a igreja, aonde está, e adora. Irmãos, que lição extraordinária esta para nós, como povo de Deus, porque nós somos a igreja do Senhor, aonde estivermos,
e aonde estivermos, somos adoradores do Senhor, aonde estivermos. Aliás, os muçulmanos levam isto com muita seriedade. Eles não têm dificuldade para isso. Eles têm os horários das suas orações, e esteja aonde estiver, ele estende o seu tapetinho lá e adora o seu Deus. Tive um amigo missionário que trabalhou muito tempo junto aos muçulmanos, e ele dizia assim, que quando ele chegava na casa de um muçulmano, se chegasse na hora das orações dele, não adianta que ele não lhe atendia de forma alguma. E um dia ele recebeu esse missionário e disse para o missionário: sabe por que eu não creio no seu Deus? Porque vocês não levam o seu Deus a sério. Se eu for na sua casa, na hora que você estiver lendo a Bíblia, você vai parar e vai me atender. Mas nós não. Nós levamos a sério a nossa relação com o nosso Deus. Foi a palavra do muçulmano. E é verdade. Como há seriedade naquilo que eles fazem diante do Senhor. João mostra para a gente o que é a igreja. O que a igreja do Senhor de fato deve fazer. Deve adorar o seu Deus, aonde estiver. Quando vamos, é incrível quando vamos almoçar ou jantar, ou seja lá, comer em algum lugar, às vezes temos dificuldade de orar em público para agradecer pelo alimento que vamos comer. Qual é o problema de adorarmos o nosso Deus na presença de todos? Eu estou usando esse exemplo aqui, dentre muitos que poderíamos usar, e que muitas das vezes a gente se abstém de testemunhar o amor de Deus que está em nós. Não agimos como igreja, aonde estamos, somos igreja, aonde estivermos, esteja aonde você estiver. Você não é igreja quando vem aqui, você é igreja aonde você estiver, aonde você andar, por onde você passar, você é a igreja que adora e precisa fazer com que isso seja testemunhado por todo o mundo. Eu acho que nós vivemos um tempo em que nós estamos nos acomodando às facilidades da vida, muita facilidade. Hoje nós não temos perseguição, o Evangelho está fácil de ser vivido, fácil de ser pregado, anunciado, mas parece que nós estamos relaxando, e aquela palavra que está lá, escrita na revista Isto É, eu creio que aqueles números são muito pequenos ainda. Eu creio que aqueles números são muito pequenos, 6 milhões. Porque dizem que nós temos hoje aí quase 40 milhões de evangélicos no Brasil. E eu acho que se for pensar direitinho, se nós fizermos uma pesquisa mais profunda, a gente vai perceber que esse número é muito, mas muito maior. Eu gosto muito da expressão de Jesus, quando ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, da casa de Israel. Eu me lembro de um pastor que uma vez disse para mim assim: olha, essa é a realidade do povo de Deus. O povo de Deus, ele é pequeno. Essa história de números não dizem nada. O povo de Deus sempre foi pequeno e sempre será pequeno. Aqueles que de fato são fiéis, tenha certeza disso. Ainda restaram uns 7 mil por aí, Ainda restaram 7 mil, apesar dos outros. A incumbência do crente em Jesus é viver para adorar em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. A sua responsabilidade é a de um adorador. Adorar com disciplina, adorar em espírito, adorar em verdade. São esses adoradores que o Pai busca, que o Pai procura. São estes que o Pai se manifesta de forma clara e profunda em suas vidas.
Para concluir, como nós precisamos, irmãos, de crentes em Jesus no calibre de João, gente com identidade cristã, são simples, simpáticos, servos apesar do sofrimento, que tenham essa incumbência divina em seus corações, de viver para adorar sempre ao Senhor e ser igreja em qualquer lugar. Quer ser alguém assim? Precisa ser. O mundo precisa de gente assim. O mundo quer ver gente assim, porque só assim Jesus será visto de fato como Senhor e Salvador. Só assim as pessoas terão a oportunidade de ouvir do amor e da graça de Deus. Só assim nós vamos fazer a diferença aonde estivermos. E só assim tudo mudará, não só nas nossas vidas, mas também no contexto em que vivemos. E quem sabe o mundo à nossa volta não pode vir a ser melhor com a presença de Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos. Nós vamos falar com o Senhor, nós vamos ter a ceia já, mas vamos orar, vamos falar com o Senhor primeiro. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Senhor, que nós lemos, pelo testemunho do Teu servo no passado, Senhor, de como vivia, deixando-nos o exemplo para as nossas vidas. Ó Deus, rogamos, Senhor, pela Tua misericórdia sobre nós. Te rogamos, ó Deus, que nos ajude, Senhor, a termos a sabedoria que vem do Senhor, para vivermos a nossa vida, Senhor, de fato, como igreja do Senhor, como igreja que adora, como povo, Senhor, que está comprometido com o Teu Evangelho, com a proclamação da Tua palavra, com o testemunho vivo da Tua graça em nossas vidas, Senhor, para que as pessoas vejam em nós a luz de Cristo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que somos pecadores, sabemos, ó Deus, que muitas das vezes falhamos no cumprimento do nosso propósito, mas nós clamamos pela Tua graça nesta hora, porque sabemos que aonde abunda o pecado, superabunda a Tua graça, Senhor. Tem misericórdia, Pai, e permita que sejamos um povo comprometido, um povo que de fato Te adora em todo tempo, em espírito e em verdade, Senhor, para que Teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Ó Deus, nós Te agradecemos, Pai, por esta noite. Te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos adoradores. E agora, Senhor, que o Teu amor e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre esta igreja e sobre o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.